Se você concorda com essa oração, aplaude Jesus bem forte. Aleluia. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Vamos continuar falando sobre a série Casa, e eu te dou um pouco de contexto, por que nós estamos falando dessa série, ministrando sobre o tema casa, porque nós cremos que casas fortes geram uma igreja forte, e o Senhor quer fazer da sua casa uma casa forte, para gerar uma igreja forte. Igrejas fortes formam uma cidade forte. Amém? Então nós já falamos sobre a unção que flui de casa, que começa em casa, porque o sacerdócio, aquele que carrega o óleo, o sacerdote, aquele que carrega o azeite, o sacerdócio começa de casa. O sacerdócio não vem da igreja para dentro da sua casa, vem da sua casa para dentro da igreja. Se nós tivermos sacerdotes, se nós tivermos sacerdócio a semana inteira, nós teremos culto de domingo. Se não houver sacerdócio partindo de lá para cá, nós teremos uma reunião falando de Jesus. E aí, como o pastor ministrou a Santa Ceia, talvez nós tenhamos sim uma missa de sétimo dia, em memória daquele que morreu. Mas quando nós trouxemos vida de casa para cá, encontramos uma porção de fontes de vida, fazendo então um rio que flui vida, nós temos então uma celebração de quem está vivo. Amém? Então, falamos sobre a unção que vem de casa, nós falamos sobre a cura que está em casa, a cura nas casas. O pastor Registon ministrou poderosamente esse tema, falando sobre as nossas casas curadas no Senhor. Você pode, se você perdeu algum episódio dessa série, volta lá no YouTube, no canal do YouTube ou no Spotify, você pode ouvir. Muitas vezes o YouTube, você está dirigindo, você está no transporte público, você não quer ficar com o celular aberto ali assistindo, então você pode abrir o Spotify e ficar só ouvindo, Você fecha o celular e o áudio continua, você fica ouvindo a pregação, a mensagem, amém? Então você volta lá, você pode conferir essas ministrações. Depois nós falamos semana passada sobre os buracos na casa, amém? Amém? Onde o Senhor quer romper, onde o Senhor quer, buracos, por quê? Porque as portas estavam fechadas. E por que as portas se fecham, os acessos se fecham? Pela religiosidade. Mas nem isso impede o mover de Deus, o agir de Deus. Agindo Deus, quem pode impedir? Quem pode segurar o braço forte do Senhor? Ninguém. E hoje nós vamos falar sobre casa forte, a casa que é forte então, amém? Em Mateus capítulo 7, nós vamos extrair esse texto para nos dar base e construir aqui em cima. Mateus capítulo 7, verso 24, vai dizer assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu,
e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém? Nós vamos então extrair daqui um texto bem conhecido, esse fundamento. Como ter uma casa forte? Como ter uma casa que resiste? Se você tem a Bíblia Almeida, provavelmente o seu subtítulo deve ser Os Dois Fundamentos. Alguém tem? Se você tem a NVI, provavelmente o subtítulo é O Prudente e o Insensato. Deixa eu te dar contexto. Você sabe, todo texto fora de contexto serve para pretexto. Qual que é o contexto do versículo? Todo versículo que você lê, o contexto dele é o capítulo. O contexto do capítulo é o livro. O contexto do livro é o mandamento. Antigo ou novo? Mandamento. O contexto do mandamento é a Bíblia. Amém? Então o texto que nós lemos está dentro de um contexto. O texto está dentro de Mateus capítulo 7. E Mateus capítulo 7 está dentro de um contexto, dentro do livro de Mateus. O contexto do capítulo 7 é que no capítulo 5, Jesus, ele sobe no monte e começa a ensinar os discípulos. Enquanto Jesus ensina os discípulos, uma multidão cerca ele. Essa passagem é conhecida como o Sermão do Monte. Então capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 é uma tríade, é um kit, é um combo acerca do Sermão do Monte. Então Jesus está ensinando, ele conta essa parábola, ele conta essa passagem dentro do contexto do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, quem está na escola vai aprender se já não aprendeu. O Sermão do Monte ele é tão importante, porque é o que nós chamamos de a cultura do reino de Deus. Nesses 3 capítulos ali existe um condensado, dizendo como é a cultura desse reino. No capítulo 5, Jesus começa o capítulo, o sermão então, tão conhecido, ele começa falando sobre as bem-aventuranças. Lá no capítulo 5 ele vai dizer bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Então a prova é que o versículo 3 ele vai terminar assim, bem-aventurado porque deles é o reino dos céus, é o reino de Deus. Então o contexto, o assunto é o reino de Deus. E não por menos, porque o contexto então desses capítulos que é o livro de Mateus, e no livro de Mateus Jesus é apresentado como o rei Jesus. No livro de Mateus é tratado acerca das coisas do reino do rei Jesus. Então o assunto do livro de Mateus é reino, o rei. É em Mateus que Jesus é apresentado como o leão da tribo de Judá. Então, se nós vamos falar de casa forte, casas fortes, fortalecidas, o assunto está dentro desse contexto, o reino de Deus. E aí ele, como subtítulo, ele fala então do prudente e do insensato, focando exclusivamente nos nos versículos que nós lemos. Então, ele diz: olha, quem ouve e as pratica, essas minhas palavras, é como um homem prudente que construiu sua casa na rocha. Quem ouve e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa na areia. Ok?
Qual que é o contexto disso daqui? Qual que é o assunto disso? Prática. Amém? Prática. Ele está falando da casa forte e da casa fraca. A casa forte de quem pratica e a casa fraca de quem não pratica. Simples. O texto está falando de pecado, gente? Sim ou não? O texto está falando de demônio? O texto está falando de anjo? O texto está falando de prática. Amém? É disso. Se você prestou atenção no texto, quem ouve e pratica, quem ouve e não pratica, os dois foram na igreja, os dois foram no PG, os dois foram na escola, os dois leram o livro da escola, os dois leram a Bíblia, os dois ouviram as mesmas palavras. Então o problema não é não ouvir, o problema é praticar. O ponto central é a prática. Amém? Pastor Regis, corre aqui rapidinho. Enquanto isso, mais um café. Vira para a pessoa do seu lado e diz: oi. Liga o ar para mim. Segredo, vocês vão morrer de curiosidade que eu falei. Vocês estão comigo até aqui? Amém? Olha, os dois tiveram dificuldades. A palavra não diz que aquele que ouviu e praticou ficou isento à chuva, ao transbordar do rio, às tretas, às aflições, às afrontas. O texto não diz isso. O texto diz que aquele que também ouviu e praticou também passou por dificuldades. Então o problema não é a dificuldade. A raiz da casa que caiu, da casa que foi ao chão, que não aguentou, a raiz do problema não foi o rio, o vento, os abalos. A raiz do problema é outra. E aí eu te coloco os caminhos, a caminhada cristã, o caminho do discípulo, a jornada do crente, do cristão, do filho de Deus, ela é essencialmente, intrinsecamente pautada à fé. Diga comigo com voz de profeta: fé. Uau! Ela é intrinsecamente conectada, essa jornada fala de fé, é uma jornada de fé. E aí Romanos 10 vai dizer um versículo sobre fé que você ama. Você deve ouvir bastante, repetir, conhecer de cor. A fé vem por ouvir e ouvir a... A resposta é palavra de Deus, tá? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas aqui eu sempre coloco um marca-texto daqueles cor de laranja neon assim, para você tomar muito cuidado. Porque o contexto do versículo de Romanos 10, a fé vem por ouvir a palavra de Deus, está falando acerca do anúncio do Evangelho. Está dizendo assim: como ouvirão, como crerão, se não há quem pregue? Mas alguém pregando, há quem se converta, se renda a Jesus. Porque a fé em Cristo Jesus vem pelo anúncio, de ouvir o anúncio da palavra de Deus. Então, se a caminhada cristã é uma caminhada de fé, e eu preciso abastecer a minha fé, alicerçar a minha fé, fortalecer a minha fé, praticar a minha fé, ou seja, então corrige essa rota, e a tua fé não será fortalecida pelo tanto de pregações que você ouve. Pastor, eu estou ouvindo pregação todo dia. Você está completamente errado.
Porque talvez você acabou de receber uma porção aqui agora, no culto dominical, no culto de domingo, ouviu uma palavra e você nem a entendeu, você nem a praticou, você nem a discerniu. Na segunda-feira você quer outra palavra, aí na terça você quer uma outra palavra, na quarta você... Enfim, você só ouve e não pratica, não discerne, não rumina, não se alimenta, não come. Porque, não se engane, a nossa alimentação, a nossa fé não é fortalecida por ouvir pregações. Amém? Tiago, capítulo, a gente vai ler muito a Bíblia hoje, então deixa a sua Bíblia aberta, deixa ela preparadinha aí, né? Se você usa o aplicativo, seja rápido, a gente vai ler Tiago capítulo 1, 22. Está lá mais para o final da Bíblia, pouco antes de Apocalipse. Tiago 1, 22, vai dizer assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sejam praticantes da palavra, e não só ouvintes, porque quem só ouve e não pratica, é como um cego que não quer enxergar, e esse é o pior tipo de cego que pode existir. Amém? Mais para frente, o próprio Tiago vai falar uma palavra que você também conhece bem: a fé sem obras é morta. Então o que mantém a sua fé viva, o que mantém a sua fé musculosa, forte, o que mantém a sua fé em dia, de forma útil, eu tenho fé, mas não serve para nada essa fé. O que mantém a sua fé em pé, viva, é a prática, as ações, as obras, colocar aquilo que você crê, então, pela sua fé, aquilo que você crê, colocar em ação, colocar em prática, é isso que vai fortalecer a tua fé. Amém, igreja? E aí nós vemos então, voltando para o capítulo 7 de Mateus, o texto que nós lemos, ele vai dizer que houve um homem prudente que ouviu e praticou. É como um homem que constrói sua casa na rocha e formou uma casa forte. Da mesma maneira, um insensato ouviu e não praticou, semelhante a quem constrói uma casa na areia, uma casa fraca, que não resiste, que não suporta as provações, porque o texto garante que elas virão. Amém? Eu vou começar pelo insensato. Eu vou trocar um pouquinho a ordem do texto e vou começar pelo insensato. Como que eu tenho uma casa fraca? Como é que eu sei se a minha casa é fraca? Como se constrói uma casa fraca? Pastor, o que é esse negócio de construir a casa na areia? Me explica na prática, na vida real. Esse é o meu objetivo aqui. Se eu não conseguir, é porque provavelmente eu falhei na missão. Então eu quero te dar contexto. O texto foi escrito há milhares de anos atrás, naquelas regiões de Israel. Então pega aí sua memória, volta lá para aquelas cenas que você conhece de Israel, região um pouco mais desértica, um pouco mais de areia, volta lá naqueles filmes do tempo de Jesus, volta naquele cenário lá. E aí, há alguns anos atrás, estudando, né, numa escola, num curso, né, teológico, da Bíblia, etc. Então nós tivemos a oportunidade de ter aula com um rabino messiânico. Se você não sabe o que é um rabino messiânico, rabino é um mestre no judaísmo. Mas dentro do judaísmo, dentro dos judeus,
Existem os messiânicos, que são aqueles que acreditam em Jesus como Messias. Então esse é o melhor crente que pode existir, porque ele manja muito da Bíblia, das traduções originais e ainda crê em Jesus. Olha só. Então jamais você vai ver um judeu messiânico chamando Jesus de Genésio. Ele sabe o nome certo. Amém? Então ele estava dando essa aula e eu guardei essa matéria com tanto carinho, tanta preciosidade que ele liberou naquele dia, em 1 hora e pouco. E uma das coisas foi o ensinamento acerca da casa na areia. Naquela época existiam 2 tipos de pessoas que construíam a sua casa na areia. O primeiro tipo de pessoa que construía a sua casa na areia, muito provavelmente era um nômade. Todo mundo sabe o que é um nômade? Era um nômade, alguém que estava de passagem, que ia ficar pouco tempo na cidade. Então ele construía uma casa que não era para durar muito tempo, era para durar alguns dias, era para só ele se abrigar ali um pouco de tempo e depois ele ir embora para outro lugar. Então, se construir a casa na areia aponta para o nômade fala de alguém sem raiz, é alguém que não firma a estaca, é alguém que não firma a raiz no lugar, porque logo ele vai embora. É um viajante, é um temporário, fala de inconstância, não é alguém constante naquele local, ele é inconstante, ele vai daqui para lá, é um nômade. E aí, para falar de alguém sem raiz, a Bíblia dá contexto para a gente, dá base para a gente, que é Lucas capítulo 8, verso 13. Engasguei aqui. Lucas capítulo 8, 13, está dentro da parábola do semeador. Aqui já é a explicação da parábola do semeador. Você sabe que é a parábola dos diferentes tipos de solos, né? O semeador saiu a semear, sementes caíram à beira do caminho, outras sementes caíram entre pedras, outra semente caiu entre espinhos e outra semente caiu em terra fértil. O 8,13 é a explicação da da semente que caiu entre pedras. 13, a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes, não tendo raiz em si mesmos, sem raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam, não suportam, porque não tem raiz em si mesmo, não tem raiz profunda. Vai falar sobre o sol que vem sobre a planta, e ela não tem raiz profunda suficiente para buscar água lá embaixo no solo, porque está entre pedras, ela é superficial, então ela seca, ela morre. O sol fala de provação. Então, o que construiu a casa na areia, que fala de alguém sem raiz, fala dessa semente que caiu, esse tipo de gente que recebe a palavra com alegria, mas não cria raiz suficiente ao ponto de estar forte para suportar o dia mau. Pedras falam de dureza de coração duro, de incrédulo. Se a nossa caminhada é de fé, nada tem a ver com um coração incrédulo. Pedras também falam de acusação. Pessoas que sofrem, são acusadas pelo passado, são acusadas por outras vozes, são acusadas por tantas tormentas e não conseguem superar, e elas não conseguem criar raiz. Por isso o amor de Deus se manifesta entre nós, em que Cristo Jesus, se fazendo homem, se entregou como homem. Vamos lá, igreja, vocês estão comigo aqui? Se entregou como homem, morreu, sangrou como homem, foi sepultado como homem, mas ao terceiro dia, ressurgiu como Deus. Por isso que o amor está manifesto, porque ainda que hajam pedras
Aqui, dureza, o Senhor é aquele que remove as pedras, que quebra as pedras. Por isso que eu adoro quando pessoas são curadas de pedra no rim, porque falar disso é muito poderoso. Amém? Né? Tem até uma música para cura de rim, né? Remove a minha pedra. Aleluia, cara. Edita essa parte, corta do YouTube, do Spotify, por favor. Lázaro, tira essa pedra. É Jesus que manda tirar a pedra. Seja a pedra de dureza, a pedra de morte, a pedra de acusação. Mulher, cadê aqueles que seguravam as pedras de acusação? Nem eu te acuso. Vai livre. Vai, não peques mais, viva. Por que não cria raiz? Porque raiz leva tempo para criar. Raiz leva tempo para acontecer. Aqueles que são apegados à aparência, querem ver as coisas acontecendo rápido com esses olhos, mas na caminhada cristã, muito boa parte é invisível. Raiz cresce para baixo e ninguém vê o que está acontecendo. Quem nunca teve essa experiência de no campo ver um brotinho assim, quando você vai puxar aquele brotinho, vê uma raizona para baixo da terra? Porque primeiro a planta cresce para baixo e depois para o que é visível. Por que não cria raiz? Porque é o imediatismo desse mundo. E Jesus vai dizer: cuidado com o fermento desse mundo, cuidado com o fermento da religião que quer apressar as coisas, que quer correr na frente, que quer crescer antes do tempo. Imagine uma árvore que vai segurar um fruto poderoso, um fruto bom, um fruto considerável. Imagine essa árvore que ela precisa ser alta, então, relativamente grande, mas sem raiz. Quando os frutos começarem a nascer, ela não vai se aguentar no chão, ela vai tombar. Muitos querem apressar o fruto, apressar o tempo e começar a gerar um monte de coisa, mas não tem raiz. E escuta alguém que está a vida inteira no Evangelho. Já vi muita gente tombar por tentar frutificar o que está fora do tempo. Mas o Espírito Santo é aquele que acalma o coração, é aquele que remove a ansiedade, é aquele que brilha mais forte, mais alto. E quando os nossos olhos estão chateados de não enxergar o fruto, ele aparece mais que todo mundo. E quando a gente olha para Jesus, tudo vai embora. Olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não ficaram confundidos. Quantas vezes nós estamos confusos, não sabemos discernir, mas basta um brilho de Jesus, ilumina as nossas trevas, dissipa a escuridão e a gente discerne o tempo, discerne o momento. Quem está comigo, amém? Jesus tem feito isso na sua vida? Então fecha seus olhos, 5 segundos, agradece. Fala: Pai, obrigado pelo tempo, obrigado pela estação, obrigado pelo que eu tenho vivido, Senhor. Remove a murmuração e coloca em mim um coração grato, Jesus. Coloca no coração dessa igreja gratidão, ações de graça, Pai. Está tudo bem com o que nós temos vivido, porque o Senhor tem dado crescimento, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Você pode aplaudir isso bem forte? Glória a Deus. Glória a Deus. Tiago, nós lemos Tiago 1:22. O 23 vai dizer assim, o 22 diz assim: não sejam só ouvintes, mas praticantes. Porque aquele que não pratica é como um homem que se olhou no espelho, vira as costas e já não sabe mais como que é a sua fisionomia. Alguém sem raiz é alguém que tem uma identidade frágil.
alguém que não tem raiz, é alguém que tem uma identidade inconstante. Ela vem no culto, ela é tomada pelo louvor, pela adoração, pela oração, sabe? Ela fala, uau, eu sou amado de Deus, eu sou filho de Deus, que bênção. Segunda-feira, quando ela sai daqui, chega em casa, ela já nem sabe mais quem é, sabe? Ela chega em casa, a esposa fala, marido, quem foi que deixou essa cueca com freada de bicicleta em cima da cama de novo? Aí o cara já se joga no chão, começa a rolar, eu sou filho de Deus, ninguém me ama, minha esposa não me reconhece. Qualquer semelhança, se você se assemelhar, fica tranquilo, não dá sinal para ninguém te julgar, amém? Fica sóbrio aí, fica quietinho. Amém? Vocês entenderam a alegoria, né? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Na hora que o pau quebra, que o tempo fecha, já não sabe mais quem é, já se confunde. Na primeira acusação de Satanás, já se joga, já se entrega, não luta, não resiste. E nós precisamos ter raiz. O nômade, sabe quem eram os nômades daquela época? Eram comerciantes. Vira para a pessoa do seu lado e fala, agora vai entornar o caldo um pouco mais. A pessoa que constrói a sua casa na areia. Existem dois tipos de pessoas que construíam a casa na areia, e uma delas é o nômade. E o nômade, além de ser alguém sem raiz, o nômade também, muito provavelmente, 99,9% dos casos eram comerciantes. Eram pessoas que passavam pela cidade, ficavam alguns dias comercializando produtos, vendendo, trocando, fazendo comércio, e daqui a pouco, quando não tinha mais ninguém para comercializar, eles levantavam o acampamento e iam para outra cidade. Lá, quem é do interior das antigas, se você for também, não se manifesta, não entrega a idade, está tudo bem, somos uma igreja jovem, amém? Isso. Então, aqueles, como é que chama, aqueles mascate, aqueles caras que passavam, né, tinham o carro cheio de muambas às vezes, e faziam ali alguns comércios e tal, e iam embora. Eu lembro, deixa que eu me entrego, fica de boa aí você. Eu lembro de uma época ainda que era comum, na minha infância, assim, bem infância mesmo, tipo, faz muito tempo, que tinha aquelas pessoas que elas, por exemplo, lá no interior, né, elas vinham a São Paulo, lá no Brás, enchiam um carro de roupa, de sapato, né, e depois voltavam para o interior e ia passando nas casas, né, vendendo, tal. É um nômade, um comerciante. E qual que é o problema do comércio? O problema do comércio, que é um princípio diabólico da Babilônia. Calma, não se aterrene. Não estou falando do estrinha, da padaria, do açougue. Eu estou falando do espírito, eu estou falando do reino de Deus. O contexto é reino de Deus. Então, peraí, o contexto espiritual de comércio, o princípio é diabólico, é babilônico. Vamos lá em Ezequiel 28:16. Ezequiel 28:16 é a passagem do profeta, do livro do profeta, onde ele está descrevendo a queda de Lúcifer. O texto, a profecia aponta para o retiro, mas ao mesmo tempo está falando e detalhando a queda de Lúcifer. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Você sabe, a queda de Lúcifer aponta para o comércio que ele começou a fazer no céu, com as pedras afogueadas, que representam a adoração dos santos. Ele começou a fazer comércio com os anjos, ele queria pedras para ele. À medida que a esteira de produção de pedras afogueadas iam chegando,
e os querubins são aqueles responsáveis por esse ambiente no céu, da adoração. Então eles iam pegar, imagina, eu estou falando figurativamente agora, estou tentando te ajudar a entender. À medida que essas pedras iam chegando no céu, os querubins iam colocando e depositando no trono de Deus. Porque em outras passagens a gente entende que essas pedras formam a base do trono de Deus. Parênteses, pausa. Por isso a tua adoração, a tua oração é tão importante e poderosa. Apocalipse capítulo 8 vai dizer, o apóstolo, ele vê uma cena, uma visão, do que ele está vendo ali, preso na ilha de Patmos. Ele está tendo uma visão do Apocalipse, a revelação das últimas coisas. Ele vê os céus, e dentre as visões, o que ele descreve dos céus, ele vê uma cena que é um anjo com incensário, e esse incensário é abastecido pela adoração e as orações dos santos. O que nós estamos fazendo é tão poderoso aqui essa noite. João capítulo 4 vai dizer que o Senhor procura adoradores. Ele não procura fiéis, Ele procura adoradores. E talvez os olhos do Senhor passando por Santo André essa noite, quando Ele passou aqui por cima do Sesc Senat, quando Ele passou por cima desse prédio, desse auditório, que da semana inteira é comercial, mas que nesse horário se torna um ambiente espiritual de adoração. E quando Ele passou por aqui, talvez Ele disse: anjo, aqui tem adoração, pega o incensário, enche o incensário. Feche seus olhos, se você não fez ainda. Vamos lá, 5 segundos, adore Jesus um pouquinho, olhe para Ele, dê um pouquinho de devoção ao Senhor, de atenção, contemplação, veja o trono. Diga que você o exalta, que você o adora. Diga que Ele é único na tua vida, diga que Ele é o Senhor da tua vida. Se você for na imersão de Cantares, lembre um pouquinho lá dos versículos. Diga que Ele é o amado da tua alma, que Ele é o precioso. Diga que o vinho dele é mais forte do que os beijos. Senhor, obrigado, Jesus. Voltando para a cena de Lúcifer, enquanto essas pedras iam chegando e os querubins depositando no altar, de repente Lúcifer, ele se vê tentado, ele diz: por que não para mim essas pedras? Então ele começa a fazer comércio com os anjos. Espera aí, 2 para o Senhor, 3 para mim, 4 para o Senhor, 1 para mim, 2 para Deus, 8 para mim. Ele começa a querer fazer comércio com a adoração, querer ser adorado. E foi o comércio de Lúcifer que derrubou ele dos céus. O que é comércio, senão obter o que eu não tenho pelo princípio da troca? Você vai na padaria, eu não tenho pães, vou na padaria e eu troco, eu dou dinheiro e ele me dá pães. Eu não tenho carne, eu vou no açougue e eu troco o que eu não tenho para que eu venha ter. Então eu dou dinheiro e ele me dá carne. Eu preciso de remédio, eu vou na farmácia, eu dou dinheiro e ele me dá remédio. O que é comércio se não obter o que eu não tenho pelo princípio da troca? Por isso que a adoração, a base de troca, o princípio é Satanás. Se prostrado, se rendido me adorardes, eu te darei. Por isso nós adoramos sem ter recebido nada. Por isso você vem da sua casa e você veio frustrado porque o Corinthians perdeu mais uma, e você vem naturalzão, e você vem e você chega aqui e sem antes ter recebido paz, sem antes ter recebido alegria, sem antes ter recebido uma palavra, você começa a adorar.
porque você não precisa receber para depois adorar. Você não está aqui para trocar nada. Senhor, nós viemos aqui porque te amamos, nós viemos aqui porque te cultuamos, viemos aqui porque erguemos o teu nome de graça. Quem está comigo, amém? O problema de quem constrói a casa na areia é que ele se parece com um nômade, e o nômade fala de comércio, e o comércio, o problema é que o princípio é diabólico, o problema é o egoísmo, o problema é pensar em si mesmo, é a cultura de troca, de merecimento, de pessoas interesseiras. Pastor, como que eu construo uma casa na areia, uma casa fraca? Se parecendo com isso. Gente, nós podemos cultuar a Deus e adorar Satanás. Eu venho aqui de domingo e presto culto a Deus, mas a semana inteira eu adoro Satanás. Como? Tendo uma mentalidade de troca. Cara, Brunão, conta comigo, eu vou estar firme no PG, eu quero pegar firme no PG agora, eu quero estudar a palavra, porque eu quero isso, eu quero aquilo. A motivação certa para você estar firme num PG, buscando a palavra, é porque você encontrou o amado da tua vida. Talvez eu morra tosco, morra ainda sem ter mudado quase nada, mas valeu a pena porque eu encontrei o amado da minha alma. Aquele ladrão na cruz junto com Jesus, ele entrou ladrão no paraíso. Eu prefiro entrar perdido no reino de Deus do que perecer no inferno cheio de coisas. Bom, talvez não seja esse o teu problema. Eu disse que são dois tipos de gente que constrói a casa na areia. Talvez não seja esse o teu problema. O segundo tipo de gente que constrói a casa na areia é alguém que realmente não tinha conhecimento nenhum de engenharia civil. É alguém que realmente não sabia o que estava fazendo mesmo. Era um desinformado. Era aquele eletricista que resolve erguer uma parede. Ou como eu, né, um mecânico tentando conectar fio, não sabe o que está fazendo, né? Outro dia, na torneira da cozinha, tem uma resistência ali embaixo, né, da pia ali, escondido, e para deixar a água quente, né? Aí um dia de manhã, eu fui pegar muito frio, fui pegar água quente, tal, para fazer um café, e aí, automaticamente veio um cheiro muito forte de queimado. Falei, penso que água não queima, então não foi a água, deixa eu ver o que é. E aí eu olhei por baixo, né, da pia, aí junto ao fio que liga essa resistência tinha um chamuscado preto, assim, bem grande. Falei, uau, obrigado, Senhor, pelo livramento, quase coloquei fogo na casa. Algum curto deu, chamei quem? Não manjo, vou me meter a besta, chamei o nosso irmão Dedê, né, é o melhor marido que nós temos aqui na igreja, profissional, amém? Fica aqui o merchan, 10% da minha gorjeta. Aí ele veio arrumar, ele falou, é o problema no fio. Falei, beleza, desencapa, enrola de novo e faz aquele rolinho de isolante. Ele falou, não, cara, não pode fazer isso, você põe fogo na tua casa. Falei, foi o que eu pensei. Tem que colocar um conector de cerâmica, igual um chuveiro. Fez ali uma ligação que eu pensei que, falei, é um foguete isso daqui, cara, mas fez o certo. Provavelmente, talvez o seu caso seja esse. Você não sabe o que está fazendo, construindo uma coisa que você não conhece. É alguém que não tem fundamento, que não tem base, é alguém que não conhece as Escrituras.
Aquele que está construindo a casa na areia, talvez seja alguém que não conhece as Escrituras, e por isso eu quero te convidar a vir fazer parte de um PG durante a semana, um pequeno grupo, para você conhecer as Escrituras. Terça, quarta e quinta, 8 horas da noite, Rua Carijosa 144. Você trabalha à noite? Amém, Duzão? Você trabalha à noite? Tem um PG às 4 horas da tarde na terça-feira. Vem conhecer a palavra. Abre comigo em Hebreus capítulo 3. Nós vamos ler alguns textos ainda, e esse é um deles. Portanto, Hebreus capítulo 3, verso 1: Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o construtor de todas. Moisés foi fiel como servo, diga servo, em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, mas Cristo é fiel como filho, diga filho, sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio, porque isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Trago esse texto para complementar o que a gente está falando. Porque o insensato é aquele que não obedece, não pratica. E a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é a relação servo e filho. Enquanto que Moisés teve glória por ser servo, maior é a glória de Cristo por ser filho da casa. A casa forte é a casa dos filhos. Quantos filhos nós temos aqui essa noite? Amém. E o texto está nos exortando a ter cuidado com relação de novo, à dureza de coração e à incredulidade. Por quê? Porque praticar é obedecer, e obedecer aponta para a fé. Muitas vezes não faz sentido, é impossível, mas a fé move
montanhas. A fé move lugares, ambientes. Existe um ambiente carregado de angústia e de mágoa, e eu não consigo liberar perdão, mas de repente, pela fé, eu quero obedecer a Deus, e esse ambiente de fé move para fora e troca o ambiente. Quem crê nisso diz amém. Quem tem experimentado isso na sua vida diz amém. Irmãos, tudo é profético e tudo é escatológico. O que a gente está falando também é profético, também é escatológico. Sexta-feira, né, Lê? A gente estava conversando sobre a grande tribulação, a igreja passando pela grande tribulação. A grande tribulação aponta para o Êxodo. Egito aponta para o mundo. Quando Deus tira o povo das garras de Faraó e do Egito, e está levando para o deserto, do deserto para Canaã, e Deus está se revelando para aquele povo, a primeira coisa que Ele fala é: eu sou o teu Deus que te tirou do Egito. Quem é aquele que entra em Canaã? Aquele que saiu do Egito. Quem é aquele que vence a grande tribulação e entra no reino de Deus? Aquele que venceu o mundo. Por isso as cartas de Apocalipse vai dizer: a quem vencer, ao que vencer será coroado, ao que vencer darei-te sentar à destra, junto com o Pai, junto com o Filho, ao que vencer. Quem é aquele que vence a tribulação? Quem é aquele que vence Faraó, aponta Satanás? Quem é aquele que vence Satanás? É aquele que foi arrancado de lá. Tudo que nós estamos fazendo aqui é profético e é escatológico. Por que é profético? Porque um dia nós vamos fazer isso daqui em plenitude no reino de Deus. Vamos nos assentar em volta dele e vamos comer dele e vamos beber dele. Aponta para esse grande e glorioso dia, porque isso aqui é só um ensaio. Por que é só um ensaio? Por que a nossa oferta, o nosso dízimo é um ensaio, é profético e é escatológico, é um treinamento? Porque lá na grande tribulação, talvez vai ter escassez. Vai ter escassez de recursos. Vocês estão comigo? Diz amém? Não olha para o Marquinho não, olha para mim. É irresistível, né? Olhar para, sabe? É um homem. Amém. Por que é um ensaio? Por que é profético? Por que é escatológico? Porque nós estamos experimentando hoje as provisões de Deus. Só vai experimentar da provisão de Deus naquele dia quem experimentou agora. Se você não consegue viver 110% ou mais, imagina aquele grande e glorioso dia. Se você não confia, nós aqui nessa casa acreditamos que vamos mais longe com 90% do que com 100%. Se hoje você não tem fé para falar o Senhor proverá, quem dirá naquele grande e glorioso dia, naquele dia da treta, no dia que estarão perseguindo a gente, a igreja, naquele dia que você não vai ter a marca da besta, você não vai conseguir comprar nem trabalhar. E aí, você vai depender do quê? Do maná que cai do céu. Quem não comeu do maná, não sabe o que é provisão de Deus. Por que o texto é escatológico, é profético? Porque está falando da casa forte, da casa colocada em Jesus, que vai ser edificada naquele grande e glorioso dia. Vamos continuar e eu vou terminar. E o prudente? Quem é aquele que construiu a casa forte? Como é que constrói uma casa forte? Como é que constrói uma casa que resiste? Que vai chegar até o fim? E aí eu quero trazer para nós um complemento que está em Lucas capítulo 6. É a mesma passagem, só que no livro de Lucas, e vai complementar o nosso entendimento.
Por que vocês me chamam, 6,46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Sabe como é que você constrói uma casa forte, cavando fundo? Diga comigo, profundidade. Pra você cavar fundo, você tem que tirar muita terra, tem que tirar muita coisa. E essa é a obra do Espírito Santo: tirar aquilo que não presta, aquilo que não precisa, aquilo que não faz sentido. É Ele que tira. Não é obra nossa, é obra dele. Fala de profundidade. Mas olha só, tem um princípio na hermenêutica que é assim, ó: a Bíblia explica a Bíblia. A gente não vai deixar na roubada e você deduzir o que é profundidade da sua própria cabeça. A Bíblia fala o que é profundidade. Romanos capítulo 11 vai dizer a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Profundidade fala de riqueza. Diga comigo, riqueza. Você quer ser profundo? Quer cavar fundo no Senhor? Seja rico. Calma. Mas o que é riqueza na Bíblia então, pastor? A Bíblia explica a Bíblia. O que é essa riqueza? Mais para frente ele vai dizer que as obras do Espírito são ouro, prata e pedras preciosas. Ouro, prata e pedras preciosas. A riqueza espiritual são as obras do Espírito. Você quer ser profundo? Seja rico. Você quer ser rico? Ande pelas obras do Espírito e não da carne. Quem é o profundo na história de Deus? Aquele que não anda guiado pela carne, aquele que anda guiado pelo Espírito. Esse cavou fundo pelo Espírito e achou uma rocha, achou uma pedra. Anota para você ler na sua casa, 1 Pedro capítulo 2, do 4 em diante. Você sabe, a pedra principal é Cristo Jesus. A rocha é Cristo Jesus. Qual é a casa forte? Alguém que foi fundo no Espírito e colocou os seus alicerces da sua vida, os pilares da sua vida, em Cristo Jesus. Em 1 Pedro 2 vai dizer que Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra rejeitada pelos construtores, que é preciosa para nós. Quando você tem que tomar uma decisão, quem você consulta, sua mãe ou Cristo? Quando você tem que tomar uma decisão, quem você consulta, o mercado financeiro ou Cristo? Quando você tem que tomar uma decisão, quem você consulta, o pastor ou o Cristo? Quando você tem que tomar uma decisão, quem você consulta, o seu coração, a sua mentalidade ou o Cristo? O coração do homem é enganoso. Consulte a Cristo Jesus. Mas onde que os crentes erram nessa hora? Porque eles vão para o quarto, fecham a porta, fecham a janela, colocam um louvorzinho e começam a orar, esperando que uma voz venha do alto com eco. Deixa eu te dar uma dica: a primeira coisa que você tem que fazer é abrir sua Bíblia e começar a ler essas palavras de vida eterna. Timóteo, chegará o dia em que não suportarão a sã doutrina, eles vão preferir fábulas, contos de história com final feliz, eles vão levantar mestres para si mesmo que pregam o que eles querem ouvir. Se apegue à palavra de Deus. Se apegue à palavra de Deus. Não tem nada que o Espírito Santo vai te falar que não esteja pautado nessa Bíblia sagrada. Comece a ter experiências com a palavra de Deus.
Comece a ter experiências com a letra, com os versículos, com aquilo que já está revelado e posto como fundamento para a nossa vida. No verso 9 de 1 Pedro capítulo 2, vai dizer: porque nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, chamado das trevas para sua maravilhosa luz, a fim de proclamar. Existe um propósito em ter uma casa espiritual, existe um propósito em ter uma casa forte, que é proclamar as obras daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Sabe por que a sua casa tem que ser forte? Não para você viver só feliz. A sua casa tem que ser forte para proclamar às casas fracas que existe um alicerce, que existe esperança, que existe uma confiança eterna. Porque tudo que Deus vai fazer na tua vida, tudo que Ele já fez, tudo que Ele há de fazer, não é para outra coisa a não ser testemunhar o seu nome, o seu poder e a sua glória. Quem está comigo diz amém. Quem pode se alegrar com essa palavra diz amém. Você pode ficar de pé no seu lugar. Mas ainda não acabou assim. Fica de pé, mas sabe, fecha seus olhos, sabe, se concentra aqui, estamos na reta final. Eu quero ainda colocar algumas coisinhas nesse fundamento, sabe, no teu espírito, no teu coração. Quantas coisas o Senhor já fez e há de fazer na tua casa? Quantos casamentos restaurados? Quantas famílias, quantos livramentos, quantas curas o Senhor tem nos dado, tem feito. Amém, tudo isso aponta para Ele. O que nós acabamos de falar aqui é acerca daquele que pratica, aquele que ouve e pratica, aquele que segue, que obedece. Por isso na nossa escola ela é enfaticamente prática. Olha, você acabou de aprender isso aqui na aula, agora vai durante a semana e pratica. Você acabou de ouvir isso daqui na ministração, foi legal, amém. Agora vai essa semana e tenha testemunho, tenha história para contar. Vai, pratica essa palavra, obedece essa palavra. Porque o princípio de cultuar para esperar alguma coisa, nem que seja a salvação, cultuar em troca da salvação, esse princípio também está errado. Eu quero terminar com Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você quer uma casa forte? Abre a porta para Cristo. Lembra que a gente falou semana passada? Tem muita porta fechada pela religiosidade. Tem muita porta fechada com a religiosidade. Vamos lá, sabe? A dureza de coração, a incredulidade aponta para a religiosidade. Sabe? Aquele que abrir a porta. O Senhor quer fazer um banquete na tua casa, fazer dela uma casa forte, sólida, uma casa que testemunha Jesus. Aí no teu coração, sabe, a Júlia vai cantar uma canção aqui com a gente, vai ministrar essa adoração, e você vai orando aí, vai falando com o Senhor, vai falando com o Senhor, vai falando: Deus, abre o meu coração. Eu abro o meu coração para que o Rei da Glória entre. Eu abro o meu coração para que o Rei da Glória entre. Eu abro o meu coração para que ele possa reinar aqui dentro. Vai falando com o Senhor. Você ouviu a palavra, deixa ela frutificar dentro de você, deixa ela fazer sentido, deixa ela fazer vida dentro de você. Começa a orar, começa a chamar Jesus. Sabe, talvez você está bem, você está maravilhoso, você está flutuando no Espírito. Então erga a sua voz e começa a orar pela essa comunidade. Sabe, começa a orar como um representante desse lugar, dizendo: Deus, nós abrimos as portas dessa casa espiritual, para que o Senhor venha ceiar com a gente, em nome de Jesus. Começa a orar. Vamos lá, igreja, vamos junto. Você pode agradecer Jesus, só agradece agora. Só agradece a Jesus, só agradece pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por tua bondade.
É certo que bondade e misericórdia têm nos cercado todos os dias, e hoje é mais um dia desses, Pai. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Senhor, constrói nesse lugar casas fortes, casas alicerçadas em Ti, Senhor, não alicerçadas numa visão, Senhor, de igreja, de instituição, mas alicerçada no corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte, mais forte que o palmeirense. Aleluia.